tudo bem? Meu nome é Marina e no vídeo de hoje eu vim falar sobre Viagem ao Redor do Meu Quarto, do francês Xavier de Maistre. Esse livro foi lançado em 1795, mas ele foi escrito em 1794. Primeiro, eu gostaria de dizer que quem gosta de Machado de Assis e principalmente de Memórias Póstumas de Brás Cubas vai amar esse livro. Porque Machado de Assis, para escrever Memórias Póstumas, se inspirou nesse livro aqui. Ele tinha acabado de ler esse livro e ele foi escrever Memórias Póstumas. A história não é parecida, não é uma imitação da história. É mais no sentido da narrativa. Vocês vão ver que é aquele narrador que conversa com o leitor, que é uma coisa que eu amo, eu acho incrível, eu me sinto muito próxima de quem escreveu o livro. Você, leitor, caro leitor, fantástico leitor, eu acho isso muito legal. E também tem a questão dos capítulos, que eu achei muito parecido. Tem um capítulo aqui no Viagem ao Redor do Meu Quarto que o Xavier fala: o capítulo anterior foi muito ruim, se quiser pode arrancar do seu exemplar, pode jogar fora o livro todo. Machado de Assis também tem essa característica de negligenciar os seus capítulos e falar que foi ruim, falar que pode arrancar. E outra coisa também, teve um capítulo aqui em Viagem ao Redor do Meu Quarto que o Xavier fala assim: não vou fazer um capítulo sobre a Rosa Seca. Quando ele viu, se transformou num capítulo sobre a Rosa Seca. Enfim, quem gosta de Machado de Assis, eu sou suspeita porque é o meu autor preferido, vai amar esse livro. E eu simplesmente me apaixonei, vocês vão ver. É um livro muito engraçado, divertido, leve, mas calma, bora lá, por partes. O nosso narrador se envolve numa briga, num duelo, e a punição dele é passar 42 dias isolado no quarto dele, né? Quarentenado. E ele passa 42 dias. Vocês vão ver que é escrito em forma de diário, ó. Dia 10, dia 24, dia 25. E durante esses dias ele vai narrando uma das viagens mais lindas de toda a literatura desse planeta. Esse livro é apaixonante, de verdade. A viagem que ele faz é uma viagem que envolve a alma, que envolve algumas sensações que o nosso animal, que o nosso corpo tem com os objetos. Ao mesmo tempo que é um livro leve e divertido, simples, como era Xavier. No final desse livro aqui que eu li, o irmão de Xavier, ele diz que o irmão dele era muito leve, muito amigável, e esse livro é exatamente como era Xavier de Maistre. Ele conseguiu passar tudo o que ele era através da literatura, né? Através do livro dele. Aqui a gente vai ter bastante reflexões, mas são coisas simples do dia a dia. E a reflexão principal é a reflexão da alma e do animal. Que Xavier já começa contando isso de uma maneira muito engraçada, porque ele fala assim, que o animal, que é o nosso corpo, é muito distinto da nossa alma, e por causa disso ele queimou o dedo. Aí eu fiquei assim, nossa, como assim ele queimou o dedo? Será que ele, sei lá, ficou com raiva e se queimou? Mas não, ele contou que enquanto a alma dele estava navegando nas nuvens, olhando tudo passar lá por cima, o animal dele estava aqui fazendo café rotineiro e acabou queimando o dedo porque a alma não viu para alertar ele, sabe? É muito interessante e a viagem dele vai ser constituída a partir disso. Ele faz diversas reflexões, como por exemplo, tem um momento que ele fala assim: não pense que eu tô escrevendo isso só porque eu tô nessa situação, né? Só porque eu tô quarentenado, não tenho nada pra fazer. Pensa que na época não tinha internet, não tinha celular, não tinha computador, não tinha televisão. Então o Xavier estava 42 dias, não tinha nada no quarto dele. Só a imaginação dele, né? Só não, a imaginação dele. Mas enfim. Aí ele diz assim, que não pense que só porque eu tô nessa situação que eu escrevi isso. Eu já pensava em escrever isso antes, mas eu confesso que seria melhor na quaresma e não no carnaval, porque eu esqueci de falar, mas foi uma briga pré-carnavalesca, então ele meio que passou o carnaval todo quarentenado. Ele brinca que preferia que fosse na quaresma, porque o carnaval ele queria ir pra rua e não sei o que. Aí ele começa a lembrar das pessoas que estão numa situação melhor que ele, em festas. Mas, para não se sentir tão mal, ele começa a pensar em pessoas que estão em situações inferiores que ele, porque pelo menos ele está num quarto que tem uma poltrona, uma lareira, uma cama, quadros e uma escrivania, enquanto outras pessoas não têm isso. Aí ele começa a fazer uma reflexão sobre pobreza, e é muito interessante, tem diversas reflexões sobre poesia, música, pintura, e como eu falei, é leve, divertido, simples. E é uma viagem de fato, porque ele tá no quarto, aí ele fala assim: ao norte fica a minha cama. Aí quando ele chega na cama, e ele não anda em linha reta, ele vai andando, indo, voltando, é muito interessante. Ele descreve as sensações,
os sentimentos que ele tem quando ele tá cochilando, quando ele acorda, quando ele vai dormir, quando a luz bate nele. Aí depois que ele vai para outra direção, sai do norte e vai indo para outra direção, ele se depara com os quadros. Aí vai fazendo a viagem dele através de cada quadro. E também é muito engraçado que antes dele terminar de falar de todos os quadros, ele cai da poltrona, a poltrona meio que vira e ele vai pra escrivania. Aí ele brinca que poupou os leitores de uma coisa mais enfadonha, que ele ainda teria muitos quadros pra falar e por causa desse pequeno desvio na viagem, a gente não vai ter mais tanta coisa, agora já pulou pra escrivania. É um livro marcante, um clássico, leiam clássicos. Algumas pessoas brincam que todo vídeo eu falo, ai, leiam clássicos. Vocês precisam ler esse livro vai mudar a sua vida, mas é porque eu costumo trazer aqui no canal livros que me empolgam muito e que eu fico doida e eu quero falar sobre, inclusive dá vontade de dar um exemplar desse aqui pra todo mundo precisa ler esse livro, sério, é muito bom. E olha o tamanho dele, ele é bem pequenininho e é ótimo, eu leria ele 50 milhões de vezes, eu amei esse livro. Xavier, incrível, uma viagem incrível. Teve uma coisa que me chamou a atenção nesse livro, que tem um capítulo que ele fala sobre as pessoas que estão acompanhando ele nessa viagem. Virgílio, Homero, Milton, meio que falando dos livros que ele lia. Só que no final do capítulo, ele simplesmente indicou um livro, e eu tô com muita vontade de ler esse livro agora, que é Paraíso Perdido, do Milton. E ele fala assim, ó, depois dessa viagem, a melhor viagem que uma pessoa pode fazer é lendo Paraíso Perdido, do John Milton. E agora eu fiquei com muita vontade de ler Paraíso Perdido. Eu acho que eu não tenho um desenvolvimento intelectual suficiente para isso, mas com certeza quando eu ler Paraíso Perdido, saibam que foi por causa de Xavier de Maistre. Do mesmo jeito que eu li Xavier de Maistre por causa de Machado de Assis, eu vou ler Paraíso Perdido por causa desse livro aqui. Um dia, vai chegar esse dia. Isso, né? O que mais me chamou a atenção foi a narrativa super leve, gostosa do Xavier. Ele chama, no começo, ele chama todo tipo de gente. É até uma coisa muito fantástica, porque você tá lendo um livro sem esperar nada e ele te atinge. Ele chama você em específico pra ler. Então é incrível. Eu acho que eu falei incrível nesse vídeo umas milhões de vezes. Uma coisa que eu achei muito boa nesse livro também, que conversa muito, é muito análogo com o momento que a gente tá vivendo, é essa coisa do Xavier estar naquela situação, quarentenado, e transformou tudo isso numa zombaria. E a gente tá nessa situação também desde o ano passado, né? De quarentena. Tudo bem que é uma situação diferente, o Xavier tava quarentenado por outro motivo, a gente tá por causa de um vírus, não foi por culpa de ninguém. Mas é interessante a gente ter essa perspectiva, essa viagem, essa conversação com as coisas que estão ao nosso redor, com as coisas que estão aqui, não ficar se lamentando por uma coisa que não foi ou que foi. Esse livro de Xavier acaba sendo isso também, uma inspiração de como viver. E aí, esse livro aqui, da editora 34, Viagem ao Redor do Meu Quarto, já tinha sido lançado no Brasil, só que, sabe aquelas editoras que, não lança mais o livro que tem é pouco, e você acha em sebo, na estante virtual, carérrimo, mais de R$200, tava nesse nível. Aí, ano passado, a editora 34 lançou Viagem ao Redor do Meu Quarto, com a tradução nova, incrível. E o livro foi feito numa pandemia e todo o processo editorial dele não foi feito com nenhum encontro, né? As pessoas não se encontraram, tanto é que a tradutora estava na França, não sei quem estava no Canadá e depois veio para São Paulo, o livro, mas nunca houve um encontro presencial para a produção desse livro. E é um dos livros mais bonitos que eu tenho na minha estante. Olha isso. E olha aqui dentro, ele tem um processo gráfico, acho que é assim que fala, né? Muito bonito, olha só. Tem mapas, constelações, é bem bonito. Desse lado tem Rosa dos Ventos. Ai, é lindo esse livro, lindo. É um dos livros mais bonitos que eu tenho. Teve um determinado momento do vídeo que eu falei sobre como o Xavier era um homem muito amado, né? Tanto é que, assim, ele era da França, mas ele não era de Paris. E a primeira vez que ele pisou em Paris, ele tinha mais de 60, era mais de 70 anos. E quando ele chegou lá, as pessoas reconheceram ele, ele ficou muito abismado. Como assim as pessoas de Paris me reconheceram por causa do meu livro? E foi muito interessante, Xavier era uma pessoa muito leve, muito tranquila, muito calma, exatamente como é o livro dele. Ler esse livro é você conhecer o Xavier. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, deixem um gostei, se inscrevam no meu canal caso vocês queiram também. E não esqueçam de comentar se vocês já leram. E me falem a sua experiência, até porque é pra isso que a gente tá aqui, né? Pra conversar um pouquinho.
E caso você não tenha lido, eu espero do fundo do meu coração, eu tenha te deixado com vontade de ler. Lá atrás desse livro é incrível. Só pra finalizar com chave de ouro, incrível. Então é isso, e até a próxima. Voyage!